No programa Câmara Esportiva, você se atualiza acompanhando no Sala de Visitas entrevistas com as mais variadas personalidades do esporte. Olá, amigos, estamos de volta aqui, né? Deixa eu começar parabenizando o Juliano, né? Fez uma excelente abertura aqui do Câmara Esportiva, com notícias importantes, e é esse o nosso papel aqui, é essa a nossa responsabilidade, falar com você, amigo telespectador, sobre notícias do esporte, da nossa querida e amada Guarulhos. Estamos aqui na sala de visitas, né? Hoje é dia 16 de novembro, terça-feira, ladeado de um grande amigo, profissional de educação física, advogado, membro do Conselho Regional de Educação Física, e é ele que está aqui, doutor Tadeu, obrigado pela presença, viu, doutor? Tadeu Correia. Foi através dele que nós iniciamos, né, esse espaço aqui do Sala de Visitas, trazendo personalidades do esporte local, atletas, professores, gestores, para que eles mesmos, né, através dele, vocês saibam da história, né, de Guarulhos no esporte, que já ultrapassa 50 anos, e aí o doutor tinha me pedido para fazer um resumo, e aí acabei me inspirando para trazer tudo isso aqui para a TV. Doutor, boa tarde, viu? Obrigado pelo carinho de atender o nosso convite mais uma vez. Boa tarde, Ulisses, boa tarde a todos aqueles que acompanham o programa Câmara Esportiva. É um prazer imenso poder retornar a essa casa e discutirmos e falarmos sobre o esporte de uma forma geral. Legal. Quando você me pediu, doutor, para fazer esse resuminho, né, a gente viaja no tempo, né? Obviamente outras pessoas me ajudaram na construção daquele texto, e aí eu ampliei, de repente, pode ser que amanhã tenhamos aí uma apostila, um livro, contando tudo isso mais detalhadamente, né? Mas que legal, quem ganha com isso é o nosso telespectador, é o acadêmico de educação física, são os profissionais, né, que trabalham, que atuam aqui na cidade, tratando dessa nobre profissão, que é a profissão do profissional de educação física. Doutor, vamos começar mostrando um pouquinho o seu lado pessoal. Quem é o doutor Tadeu Correia? Queria que você faça um pouco da sua origem, da sua família, né? O microfone é seu. Bom, Luiz, eu sou nascido aqui em São Paulo, não em Guarulhos, né? Embora a família morava em Guarulhos, aqui no Jardim Vila Galvão. Eu fui para o Tucuruvi para nascer, eu sou meio apressado, meio agitado, nasci de 8 meses, né? Sim. Então, nasci no Tucuruvi, fui registrado no Tucuruvi, então eu não sou guarulhense, eu sou paulistano, né? Nasci lá em São Paulo, lá agora há pouquinho, né? Em 1960, sim, né? E toda a vida começou ali, de 64 mudamos para a região do Vila Barros, onde eu permaneci até 1980, por aí, e fazendo atividades diversas, estudando, fiz meu primário e meu ginásio lá na escola do Vila Flórida. Depois já vim fazer colegial aqui no centro de Guarulhos. Eu fiz administração de empresas no Colégio Monteiro Lobato, né? E desenvolvendo atividades. Com 14 anos eu já gostava de esporte, eu jogava futebol, eu corria, eu já comecei a fazer capoeira na Associação de Capoeira Rosa Baiana, do falecido Mirão, nosso mestre, né? Fiquei lá por 8 anos, saindo como professor de capoeira. E numa sequência, depois disso, servi o tiro de guerra em Guarulhos, em 79, e na sequência, em 81, eu já entrei na Polícia Militar. Entrei na polícia, fiz escola em Taubaté, de soldado. 81 mesmo, eu já retornei aqui para Guarulhos, vim trabalhar na 2ª Companhia aqui do Vila Galvão. Lembro disso. Permaneci, já em 82, eu já prestei vestibular da FIG, passei para a Educação Física. Em 84 eu já era profissional de Educação Física, à época professor de Educação Física. 85 eu já iniciei uns cursos dentro da corporação, eu era policial militar, eu já fui para o curso de cabo em 85. 87 já fui para o curso de sargento, permaneci 17 anos na corporação. Paralelamente eu desenvolvi atividades, né? Eu fiz curso de arbitragem, primeiro de futebol, com Edmundo Lima Filho, depois fiz curso de arbitragem de futsal, com o Volmar, com o Gaúcho, Delmar Sete, as feras do naquela futsal. época, as feras do futsal na época, e comecei a apitar futebol de salão aqui em Guarulhos. Na época era futebol de salão.
Sim. Aqui em Guarulhos, junto com Guimarães, Sim. Secato, aquela turma Só fera. antiga. João Um abraço a Bertola, todos eles, né? Nomes a importantes do futsal aí, turma Guimarães, importante Secato. do futsal. Então, nós desenvolvemos o Nelson Zanotto, era aquela nossa turma. Sim. Concomitantemente, o Guimarães já estava cuidando de uma parte administrativa da Liga de Futsal. Eu, em 89, eu fui convidado pelo Guima, já em 87, 88, para fazer parte da Liga. Em 89, eu já assumi a condição de presidente da Liga Guarulhense de Futebol de Salão. Fiquei pelos mandatos que era possível, né? Consegui várias coisas, infelizmente até aquele terreno aqui no Vila Galvão, que hoje tem o bombeiro, Sim. aquele terreno, através de uma ação direta do Edson Davia, quem sempre brigou pelo esporte, eu carregava o Edson Davia na minha viatura para correr atrás daquele imóvel, conseguimos o imóvel, conseguimos construir uma parte da sede da Liga Guarulhense, infelizmente outras administrações acabaram perdendo aquela condição. E na sequência eu já fui para a Federação Paulista, já como árbitro da federação e também professor de curso da federação. Permaneci como árbitro durante 20 anos na Federação Paulista, né? E, paralelamente, fui desenvolvendo atividades aqui dentro de Guarulhos. Entendi que era necessário fazer um outro curso. Em 90 comecei o curso de Direito. Em 94 eu já era formado em Direito. Em 95 eu já tinha passado no exame de ordem. E só não adquiri a cédula de identidade profissional, né, da OAB, porque eu era policial militar e existe um impedimento. Permaneci ainda durante mais 2 anos na corporação. Em 97, eu já havia passado num concurso da prefeitura para profissional de educação física. Fui chamado, pedi afastamento da polícia militar e ingressei na Secretaria de Esportes como professor de educação física. Maravilha. Né, Para a sorte da secretaria. Paralelamente a isso, eu já tinha terminado a primeira pós-graduação minha em Direito. Sim. E já fui convidado pela Universidade de Guarulhos para ministrar aula na universidade. Eu ministrei aula primeiro no curso de Direito, depois, concomitantemente, eu fui ministrando curso na Faculdade de Administração de Empresas, na Faculdade de Ciências da Computação, e em seguida assumi também na Faculdade de Educação Física, dando aulas de futebol, futsal, ética, lutas e artes marciais. E permaneci durante 20 anos na Universidade de Guarulhos, dando cursos para tudo. Eu tenho uma gama de alunos que fazem parte do meu rol de amigos. 20 anos no nível superior é um período considerável. Sem dúvida. Acabei ainda dando aula na Unicid, dei aula na Carlos Drummond de Andrade. Né, fiquei em algumas faculdades, mas permaneci a maioria do tempo aqui em Guarulhos mesmo. Que bom. Né, e assim que parei de apitar, fui convidado a assumir como membro do Tribunal de Justiça Desportiva da Federação Paulista de Futebol de Salão, aonde estou até hoje. Eu tenho praticamente 20 anos dentro do tribunal. Né. Fui convidado também para assumir como auditor do Superior Tribunal de Justiça Desportiva da Confederação Brasileira de Desportos para Deficiente Visual, do qual eu faço parte. Já desenvolvi um trabalho junto ao Conselho Regional de Educação Física, num primeiro momento, desde 2000, quando da criação. Fiquei durante 8 anos como advogado do Conselho, e em seguida assumi como conselheiro. Já estou no Conselho até hoje, né? Além de conselheiro, eu sou diretor, eu sou o 2º tesoureiro do Conselho Regional de Educação Física. Acho que uma excelente administração, né? Acabamos de nos reeleger, mais uma eleição, e o trabalho, quando ele é bem feito, você vê no resultado da eleição. Nós tivemos chapa única. Pois é. Já tivemos chapa única na última eleição e tivemos agora chapa única de novo, significando que quem está na disputa não tem o que falar. Sim. Porque se a administração não tivesse boa, nós não estaríamos lá. Teria uma posição, sem dúvida. Então, nós estamos lá até hoje desenvolvendo esse trabalho em prol da educação física, em prol do esporte. O presidente é o Nelson Leme, da Silva Júnior, professor Nelson Leme. Excelente trabalho, viu, professor? Já esteve conosco aqui, já estivemos lá na sede própria, né? Realmente um marco aí na educação física, né? E ultimamente, desde o ano passado, em março do ano passado, quando a Secretaria de Esporte entrou em atividade, no 2020,
Eu acabei sendo convidado pelo o secretário de Segurança Pública. Inatividade por conta do Covid, né? Isso, inatividade por conta do Covid. Eu acabei sendo convidado pelo secretário de Segurança Pública, o Márcio Pontes, Sim. para assumir a Escola de Formação e Aperfeiçoamento de Guardas Municipais em Márcio Guarulhos. Pontes, um abraço. Ótima escolha, né? Ter na sua secretaria essa pasta de extrema importância, né? A figura do Dr. Tadeu, né? Eu tenho uma ligação muito forte com a Guarda, né, Sim, Ulisses? passou por lá. A Guarda, quando ela foi criada por força de lei, o prefeito, à época, acabou nomeando os dirigentes da Guarda, mas a parte de instrução não existia. E, à época, o filho do capitão Campos, que era o diretor, ele havia estudado direito comigo e acabou indo na Secretaria de Esporte e pedindo para o secretário à época, era o Wilson Davi ainda, Sim. que me liberasse para que eu pudesse dar uma continuidade no trabalho, ou seja, na verdade eu fui criar toda a parte de ensino da Guarda Municipal. Ela existia na lei, ela já tinha os seus diretores e comandantes, só que ela não tinha uma estrutura de ensino, né? Eu fiquei praticamente 3 meses digitando 17 apostilas do curso, 17 matérias diferentes, e fiz toda uma parte de instrução, além de aplicar o teste de aptidão física em toda a tropa. Então, os 8 primeiros pelotões, a responsabilidade direta da formação foi minha. Maravilha. Acabei. E agora, quando houve o convite para voltar na parte de ensino, o nosso secretário de Segurança Pública, né? Ele foi meu aluno, inclusive, na universidade. Sim. Ele já foi policial militar, ele comandou a PRF. Tem uma linguagem tranquila com você. Nós já temos uma proximidade muito grande. Ele acabou me convidando com aquela condição de que ele queria dar um enfoque mais pedagógico, mais técnico para a Escola de Formação e Aperfeiçoamento de Guardas. Né, nós temos um efetivo muito grande, são 749 guardas, né, e mais a possibilidade de abrir concurso agora em 2022. Sim. Então eu aceitei, mais um desafio e nós estamos lá, já fizemos vários cursos, fizemos vários cursos com vários municípios. Dia 22 agora, inclusive, estava falando com o Tassinho, nós estamos para iniciar um curso da Lei Maria da Penha, são 2 semanas de curso, nós já temos aproximadamente 10 municípios que querem participar, além de Guarulhos, Mariporã, Arujá, Poá, Itaquá, Mogi das Cruzes, são vários municípios querendo participar, podemos ter até uma quantidade maior. E é um curso muito bom, com a presença de juíza, de promotoras, de advogados, pessoas da maior capacidade possível para tentarmos melhorar ainda mais os conhecimentos técnicos dos nossos guardas. Com certeza. De uma forma geral, é isso o que passou. É essa situação do esporte. Vamos esmiuçar isso agora um pouquinho. Ô, professor, temos fotos aí? Não temos fotos? Tadeu não quis mostrar. Tadeu, é muito bom ouvir você, aliás, você que nos acompanha, nós falamos ali nos bastidores, né? Quando o que nós chamamos de esporte organizado, e eu falo isso, né, no texto que eu fiz um resumo para o Tadeu, e estou lá tentando, todo dia eu coloco lá uma notinha, mas quando se fala em esporte organizado, foram as primeiras equipes representativas da cidade. A contratação dos primeiros profissionais de educação física, uma parceria da Secretaria de Educação com a Faculdade de Educação Física, que já citada pelo professor doutor, falando agora da sua biografia, né, doutor Tadeu, que deu origem a tudo isso, né? Então, as primeiras escolinhas, e eu acho interessante, a gente sempre faz esse registro, né, doutor, que não foram não se precisou mais do que 10 anos, considerando aí o início dos anos 70, em 82 nós já tínhamos uma Secretaria de Esportes, tamanha pujança, tamanha seriedade, tamanha necessidade de se ter esse trabalho na cidade, a educação física não só como prática desportiva, né, mas também como a prática da saúde, né? A formação completa das nossas crianças, não só no aspecto cognitivo, mas também no aspecto físico. Essa cultura, né? A educação física, as vertentes de trabalho são enormes, né, Tadeu? Educação física como lazer, esporte, manutenção da saúde, isso tem que estar instalado cada vez mais, né, na nossa cultura, né? Todas essas importâncias. E veja na figura do Dr. Tadeu, quantas ações, né? Mesmo da prefeitura, né? Eu faço questão de fazer esse registro, presta serviço para exercer a função do profissional, mas aí o leque de atuação é grande. Então o Tadeu trouxe essa experiência toda lá para a secretaria
Inclusive, se a secretaria hoje tem lá toda uma questão que envolve a parte de direito esportivo, muito tem do doutor Tadeu. Eu mesmo me servi muito, né, da presença importante dele quando assumi lá alguns postos de chefias, porque as coisas mudam, né? Hoje você, quando exerce uma função pública, como eu tive o prazer e a honra, né, de exercer, ocupando vários postos de chefias, você tem que estar atrelado a quem conhece de lei, né? Lei de improbidade administrativa. E eu não me via sem a figura, sem o amparo do doutor nessas tratativas todas, né? Processo licitatório, enfim. Então, daí eu estou falando tudo isso para a gente perceber como a profissão tem uma grande vertente de atuação, né, doutor? A área jurídica ela é extremamente necessária para o desenvolvimento de qualquer atividade, né, Ulisses? Principalmente para o setor público. Sim. Né? O administrador público ele tem que trabalhar dentro de uma margem extremamente correta da administração e da legislação. Por quê? Porque qualquer desvio de conduta, lei de ele pode fiscal, responder aí, pela né? lei de responsabilidade, Sim. improbidade administrativa, e isso é muito grave. E a minha missão, durante todo o período, e olha quantos secretários nós passamos pela secretaria, desde o Wilson Davi, até tantos outros que passaram, e que eu pude auxiliar da melhor maneira possível, dentro do conhecimento do direito público, do direito administrativo, Direito esportivo? Direito esportivo. Quantas vezes, doutor, tem um julgamento na federação, estamos precisando da defesa lá do nosso atleta ou do nosso técnico. Era o doutor que fazia esse trabalho. Paralelamente, nós fazíamos toda a parte jurídica desportiva. Primeiro dos eventos da secretaria, né, Olimpíadas Colegiais, que é uma coisa muito grande, mas também exerciam a parte de defesa da cidade de Guarulhos quando dos jogos regionais, jogos abertos. E é comum você ter que fazer uma defesa, porque o atleta está todo o tempo sujeito a ter uma punição, um cartão vermelho, uma eliminação, e nós temos que intervir nesse sentido. Direito desportivo é assim. Então é extremamente importante e o direito faz parte. Não dá para você viver sem ter um suporte, um amparo legal. E aí, desculpe, mas eu sou apaixonado pela educação física, mas o direito é primordial no desenvolvimento das nossas atividades do dia a dia. Nós temos que ter sempre um amparo de um advogado, de um jurídico, para ele dar o suporte necessário para o desenvolvimento das nossas ações. É isso que importa. Então, quem trabalha no setor público vive com isso o tempo todo, né? Aproveitar a sua presença, doutor, nessa biografia tão maravilhosa, né? Fiquei tão feliz quando você aceitou o nosso convite, porque eu acho que a sua contribuição dentro dessa parte do programa, né, que é a sala de visitas, para o acadêmico, para o profissional, é esse o nosso objetivo, trazer pessoas que fizeram a história e continuam fazendo, muitos deles, né? A educação física, hoje, diferente do que foi a nossa formação, né, era um curso único, hoje são 2 tipos de profissionais com formação já há algum tempo. Como é que o doutor vê essa questão? Houve uma evolução com relação a isso? Olha, é lógico que houve, né? Na nossa época, a Resolução 69 é o que coordenava o curso. Nós formamos lá, eu formei em 84. Sim, eu sou de 80. Você é de 80, essa situação. A partir de 2002, nós tivemos a divisão dos cursos. Aí sim, nas resoluções 01 e 02, 2002 e 87, nós tivemos a divisão do curso em curso de licenciatura e curso de bacharelado. Certo. Né? A licenciatura com enfoque na educação física escolar, para formar profissionais com um aspecto bem mais pedagógico, mais didático, para cuidar do esporte. E isso vai desde o ensino básico até... Isso vai de todos os níveis. Todos os níveis de ensino. Todos os níveis de ensino. E o bacharel, para cuidar especificamente da área esportiva, né? Desenvolvimento mais técnico desportivo. Então, essa divisão foi extremamente viável, é um pensamento, embora, infelizmente, alguns profissionais ainda desenvolvem atividade na escola como se fosse bacharel, não se cuidam, não se especializam, não buscam investir em conhecimento para melhorar essa condição. E nós não podemos esquecer que desde 1997, o Conselho Nacional de Saúde já determinava a educação física como área da saúde. Então nós não somos só a área do esporte, nós somos uma profissão reconhecida oficialmente, reconhecida como área da saúde. Sem dúvida. O fortalecimento
com a regulamentação da profissão, a partir da Lei 9696, de 1º de setembro de 98, ainda deu um enfoque muito mais técnico a essa condição. Sim. Nós deixamos de usar aquele termo professor de educação Para física, profissional. embora todos nós nos consideramos professores, Sim. mas viramos profissionais de educação física, tendo como ramo de atuação, dentre todos os ramos de atuação, o ser professor. Sim. Então, aquele que desenvolve a sua atividade dentro da escola, ele é o professor de educação física, embora ele seja profissional em primeiro lugar. E os demais que desenvolvem atividades extras, eles são chamados de profissionais de educação física, cada um no seu ramo de atuação. Falando hoje, né, você como representante e está no governo, né, aqui do Estado, junto ao Conselho Regional, hoje o Conselho Regional já está distribuído por todo o território da União. Como é que está essa questão? Nós temos 21 CREFs até agora. Praticamente todo o país. O Conselho Federal é quase todo o país, alguns estados ainda. Nós temos aqui o Rio de Janeiro, que trabalha em conjunto, temos os estados do Norte e Nordeste. Juntam 2, 3 estados sobre o mesmo conselho. Juntam 2, 3 estados do conselho, mas já estamos com 21, estamos quase totalizando. Não é tão simples, porque as despesas de você manter um conselho de profissão são muito grandes. Então nós temos estados do Norte e Nordeste que o número de profissionais existente na região não é o suficiente para você ter uma despesa de conselho. Perfeito. Né? Então não adianta, diferente de São Paulo. Você tem o número de filiados aqui em São Paulo, eu sei que tem, né? São Paulo nós temos em torno de 185 mil profissionais registrados. No Brasil inteiro nós estamos chegando a 500 mil registrados em educação. Que é necessário para que se cumpra, né, o exercício dentro da legalidade da profissão, né, doutor? 1/3 do registro está no estado de São Paulo. Certo, olha. Então esse é um número imenso, muito grande. O foco maior é o Sudeste, é São Paulo, mas nós estamos desenvolvendo um trabalho e buscando essa condição de que a educação física, ela veio para ficar e para cuidar do nosso povo. Então, a prática da atividade física é extremamente importante, não só para o desenvolvimento do esporte, para o alto rendimento, para o lazer, para o lúdico, mas principalmente para a saúde. Sim. Para a saúde. A prática da atividade física nos dá a qualidade de vida necessária para nós continuarmos. Estamos vendo aí a longevidade do povo brasileiro, né? E a educação física tem um papel importante. A questão de 40 anos atrás, a média de vida era 50. Eu falei da questão cultural, doutor. Isso é percebido por vocês que estão rumando na gestão da profissão, né, enquanto à frente de um conselho de extrema importância, tanto regional como federal. Consegue-se perceber uma mudança na cultura da população em relação a isso? A necessidade da prática esportiva, da educação física? Com certeza. Não estamos ainda... O enfoque ele vem vindo. Ele vem. Se você hoje andar nos parques, se você andar nos espaços físicos, você consegue ver a quantidade de pessoas fazendo caminhada, fazendo corrida. Você desce aqui na 20 metros no Lago de Galvão, há 10 anos atrás você via meia dúzia de pessoas correndo. Hoje, se você for ali no horário das 17, 18 horas, é de ponta a ponta a prática da atividade física. Você vai no Bosque Maia, a mesma coisa. Você vai em outros locais, a mesma coisa. A turma faz. Eu estou lá na Ponte Grande, lá onde é a escola de formação, ali no antigo SESI. Sim. Eu chego lá às 7 e pouco da manhã, eu já estou lá. Ali é uma região onde as pessoas são idosas. Sim. São moradores, né? Moradores antigos. bairro de... Eles estão caminhando em torno do quarteirão onde é a frente da escola. Eu vejo eles fazendo a necessidade. Ou seja, já melhorou muito a conscientização da necessidade da prática da atividade física. Eu não preciso correr. Se eu fizer uma caminhada de 50 minutos, 1 hora por dia, todo dia, eu estou conseguindo um alto índice de condição de qualidade de vida. Sim. É isso que eu preciso melhorar a minha qualidade de vida. Sim. Eu não preciso ser atleta, não preciso ganhar medalha. Eu ganhando condição e qualidade de vida, que eu falo aqui, né, vou doutor? viver melhor. É que eu falo aqui para você, papai, você, mamãe, que nos assiste, há uma diferença grande, né? Infelizmente, diferença que não devia acontecer, mas é a nossa realidade, das crianças que têm oportunidade, né? De uma prática esportiva, independente de ser um campeão dessa ou daquela modalidade, mas para criar na criança, no jovem, essa cultura, né, dos benefícios do esporte.
Eu acho que nós temos um A papel... sociabilidade, Sim. não só o desenvolvimento da atividade, a melhoria da qualidade, Sim. né? A coordenação motora, a percepção, a reação, o reflexo, mas o convívio com Sim. outras crianças, a educação física nos traz isso. Sim, trabalho de equipe. É um trabalho que ele une as pessoas. Sim. Nós trabalhamos por equipe. Eu não consigo vencer tudo sozinho. Sim. Mesmo nos esportes individuais, o coletivo é importante, porque eu preciso de toda uma equipe para fazer com que eu consiga um objetivo. Eu não consigo sair correndo, chegar e ganhar. E uma ferramenta que o esporte traz muito, né, que é muito latente, é essa coisa de você... Obviamente, o ser humano tem aquela coisa de buscar as vitórias, né? Mas nem sempre a vida nos premia com vitória. Aliás, né? Quantos momentos de derrotas não temos? Então, é legal que a educação física também prepare essa criança para isso, né, doutor? Exatamente. Para viver com as derrotas. E isso você leva para a vida inteira. Todo mundo quer ganhar. Sim. Mas a vida só tem um para ganhar. Os demais, a participação é extremamente importante. Nós aqui, infelizmente, a cultura do Brasil, ela tem um viés estranho. Sim. Porque nós, o segundo colocado, não tem valor. É uma coisa estranha. Pois é. Não é, em alguns países, quando a pessoa chega lá numa desenvolvimento, nós vemos em nível de Olimpíada, quando um determinado país consegue chegar lá entre os 10 melhores, eles fazem a maior festa do mundo, porque conseguiram posição de destaque. Para nós, se não ganhar medalha de ouro, a medalha de prata já começa a fazer cara feia, de bronze nem se diga. E se chegar em quarto lugar, então esse não valeu de nada. Só fazendo um paralelo aí, né? Eu acabei nem ligando para a produção, mas que beleza, hein, Tassinho? Foi essa vitória do Hamilton, né? Sai da Inglaterra, vem disputar uma... Que prova, Saiu em 10º lugar, chegou em primeiro, e o primeiro ato dele, após vencer a corrida, foi pegar a bandeira brasileira. Lembrar o grande inspirador que ele teve, que foi o nosso Ayrton Senna, pegar a bandeira... E foi pro pódio com a bandeira do Brasil. Foi pro pódio, colocou no exemplo de engenheiro brasileiro da Mercedes, pois que puseram do lá lado, para representar. Um momento bacana. É importante, é reverenciar. Sim. Nós aqui esquecemos, nós nem falamos mais da Ayrton Senna. Muita gente fala mal da nossa bandeira, do nosso país, vai ver um estrangeiro aqui. E a primeira coisa que ele quer mostrar é a bandeira, vibrando com a nossa bandeira, gente. A nossa bandeira vibrando, é verde e amarelo em cima. É isso que dá, Ulisses. A turma não valoriza aquilo que nós temos. Pois é, bem colocado. Não valoriza aquilo que nós temos. Nós temos que valorizar. Nós temos exemplos mil aí. Nós estamos tendo aí, ó, a nossa fadinha aí ganhando tudo num esporte que começou agora e já destacou. Nós temos a Rebeca, que é de Guarulhos. E quantas Rebecas não poderíamos ter? Quantas não poderíamos ter? Não temos. E às vezes temos tantos esportistas por aí que não têm oportunidade. Sim. Mas por quê? Porque às vezes o destaque é eu só quero o ganhar, eu quero ser o campeão. Sim. O esporte não é isso. Não, é. O esporte é a participação. A partir do momento que eu fiz parte do evento, eu já tenho que sair vangloriado daquele resultado. Eu cheguei lá, quantos queriam estar lá? Eu vi uma reportagem agora há pouco agora de manhã, falando da maratona que teve no Rio de Janeiro. E aí entrevistaram um dos corredores, falou, e aí, como é que foi? Ele falou, muito bom, depois desse período de afastamento, muito bom. Pena para aqueles que, ao invés de estarem aqui, estão lá sentados no sofá nos assistindo. Ele foi forte, ele foi direto na ferida. Né? Por que ficar aí sentado e não vir aqui praticar com nós? Independente do resultado. Chegou lá você foi o 2000, que beleza, olha, consegui ser o 2000. Que coisa linda, consegui, eu tenho saúde para isso. Doutor, a gente, infelizmente, nosso tempo é curto, né? Ficaria com o doutor aqui, quantas horas aqui dessa terça-feira. E você é um catedrático nesse assunto. Existe uma obrigação da União, né, através do Estado e do município, isso é assunto da Constituição, da nossa Carta Maior, né? Que é a obrigatoriedade da União atuar nas questões do esporte. Se não me engano, é o artigo 217, produção, da Carta Magna, depois chega para mim, acho que é 217. Lá diz, né? Porque o Brasil não é um país de clubes, né? A gente, infelizmente, os clubes são de futebol, poucos são os clubes de futebol que investem na modalidade, entre aspas, do esporte amador. Nós não temos clube empresa. E quem está por trás de tudo o que acontece nas questões de competição também são as administrações públicas, né?
Eu fiz aí um levantamento das 2 últimas Olimpíadas, não só aqui no Rio, como lá do Japão. Um percentual muito grande de atletas tem vínculo com uma administração pública, ou então mesmo com as Forças Armadas, né? O Japão mostrou muito disso. Percentual elevadíssimo de atletas que pertencem às Forças Armadas. Falta por parte do setor público, Tadeu, pelo menos na minha visão, olhar com mais carinho essas questões de esporte, né? Na prática se observa isso. Isso aí mesmo. Artigo 217, é isso, né, produção? Conferido. O que se observa na prática, e eu falo de Guarulhos, não vou falar do que eu não conheço, mas aqui a pasta do esporte, ela custa para a administração pública 23 milhões de reais, dos quais 20 milhões são destinados à folha de pagamento. Não sobra nada para investimento. A gente continua aqui em Guarulhos ainda assistindo o nosso trabalho centralizado, porque não se dá para abrir. Parece que agora a coisa está caminhando junto aos céus, né? Mas até então a gente se fala aqui há quantos anos de Fioravante, Ponte Grande, Cícero Miranda, porque não houve receita para expandir esse trabalho, né? Eu sempre dou esse puxãozinho de orelha aí nos nossos administradores. Precisa ter um olhar diferente para isso, né, doutor? Eu diria para você o seguinte, é muito cômodo, infelizmente, os nossos legisladores brigar para conseguir uma verba de 6 bilhões para investimento na política. Mas não briga para investir 20% disso para o esporte. Perfeito. Então, infelizmente é isso. Porque eles não brigam, eles não veem a importância da prática da atividade física que outros países veem. Sim. Outros países valorizam, em primeiro lugar, o condicionamento físico. Por quê? Porque é mais do que dito que cada R$1 investido na educação física, você tem no mínimo R$10 a menos para investir na saúde. Olha aí, ó, recadinho aí do doutor Tadeu aí. Como? Isso é fato, viu, gente? Como? Isso agora não investe nada. Eu tinha que ter os 26 milhões na Secretaria de Esporte. 23, mas não para a folha de pagamento. Sim. A folha de pagamento deveria ser responsabilidade da própria administração pública. E você ter um valor a mais para investir no esporte. Porque não dá para... você conhece muito bem o Panzetti, Humberto Panzetti, um dos grandes membros do esporte, reconhecido internacionalmente. Fazer política pública sem dinheiro é engodo. Sim. É engodo. Não dá para fazer política pública sem dinheiro. Sim. Então você tem que ter dinheiro para investir no esporte. Sim. O secretário se daria muito melhor se ele tivesse um valor maior para investir. Sim. E aí nós dependemos, não é só do prefeito, não. É do nosso legislador lá, que ao invés... O que adianta ter as emendas parlamentares se elas não forem usadas para o lado correto? Então, essa situação... Aliás, olha, até aproveitando aí, né, eu nem queria estar colocando isso aqui nessa... eu trouxe o doutor aqui para falar da biografia, né, mas acaba saindo o assunto, né, porque somos profissionais envolvidos. Eu não mais, né, hoje passei para o lado da mídia esportiva, e o doutor Tadeu está com excelente trabalho lá na questão da segurança da cidade, mas o que se vê é isso, né, gente? Essa realidade é essa. Aí, está aqui nós estamos anunciando já, olha, isso aqui eu já vou dar o recado lá para o pessoal, nossos companheiros lá da mídia, viu, produção? Conversa lá. Estamos devendo para o nosso telespectador, aliás, nós não falamos nada aqui, nós damos a notícia, né? E nem parto para os considerandos. Aqui é a notícia. Qual é a notícia que nós recebemos de quem está à frente do esporte? Investimento em obras. Nós anunciamos aqui. Começa lá do Fioravante, uma arena esportiva. Até agora, como é que ficou isso? Reforma do ginásio Bonifácio Cardoso. Até agora, tem notícia lá da ginástica? Estamos em conversação. Então estamos tentando trazer, porque senão, poxa, o Ulisses fala, né? O Juliano fala, mas... E aí, como é que ficou essas questões? Em breve o William estará aqui. O William estará aqui? Então, que é o diretor lá da parte de manutenção dos próprios, para saber quanto anda essas questões todas das reformas anunciadas por eles, pelas autoridades do esporte. O próprio secretário aqui no último programa, disse que vai fechar o ano com a gente aqui falando dessas obras, que são importantes, né? Até para descentralizar, né? Em algumas questões estamos refém lá dos céus, disso, né? Mas, puxa vida. Os nossos próprios, infelizmente, pelo menos nos últimos 20, 30 anos, eles foram ficando de lado e não houve realmente o investimento. Olha o que virou lá o Tomelzão, né? Precisamos disso. Puxa vida, mas enfim. Mas ficamos aqui na torcida, né? Para que se olhe, para que se retome tudo isso e que sejamos realmente uma cidade que pensa sério no esporte, né? Nós temos um legado muito importante aí, a nossa história, né, sempre atingindo patamar de excelência,
Guarulhos sendo referência para outros municípios, mais de uns anos para cá, não é o que se vê, infelizmente, gente. A referência hoje é São José dos Campos. Pois é. São José está com um investimento muito bom, mas eu acredito que nós ainda podemos ir ao Sim, lógico, lógico. Nós somos uma cidade grande e temos condições de investir muito e melhorar muito esse aspecto esportivo nosso. A primeira coisa realmente é investir nos nossos próprios municipais. Uma política pública séria, né, doutor? Política pública direta, apontando para que é necessário, Sim. buscando interferência de profissionais de educação física para realmente fazer o que precisa ser feito. Aliás, ó, Né? É isso que é importante, não pode deixar na mão, desculpe o engenheiro, Sim. mas o engenheiro vai falar aquilo que o profissional de educação física diz que é importante e o que deve ser feito. Porque somos nós que conhecemos a nossa área. Somos nós que sabemos de que forma uma quadra tem que ser feita, de que forma um campo tem que ser feito. Ele pode saber a estrutura da obra, mas a forma como ela deve ser feita, somos nós profissionais Sim. de educação física que temos que opinar e buscar. temos voz Isso e temos que ser ouvidos, sem dúvida. Doutor, pergunta aqui, não posso deixar de fazer. Faria tudo de novo? Com certeza, não me arrependo um minuto do que eu fiz. Sou profissional, Bacana. tenho minha vida pautada na Polícia Militar do Estado de São Paulo, corporação que eu venero e tudo depende muito daquilo. Tenho meus ensinamentos que meus pais me deram lá no início e repetiria tudo novamente. Adoro. E tudo que eu fiz com amor. Pois Eu é. não me preocupo com... É lógico que o dinheiro, isso faz parte, Sim, faz. lógico. Mas o que eu fiz, eu faço. E o que eu fiz e o que eu faço por amor. Bacana. Eu sou, como diríamos no meio militar, eu sou um idealista. Sim. Bacana. Então eu não vejo dinheiro, eu vejo a realização de algo que eu desejo. O dinheiro é uma E consequência. acabou. Né? O dinheiro é se vier bem, se não vier, nós vivemos do mesmo mas, jeito. mas quando é feito com amor, a gente se abraça. O retorno é quando automático. se torna um grande profissional, né? Na formação, como é o doutor Tadeu, na área do direito, na área da educação física, né? Tudo se completa. Doutor, obrigado pelo carinho, viu? Leva o nosso abraço lá aos seus companheiros lá da guarda, né? O nosso carinho, enfim. Muito bom tê-lo aqui, viu? Eu é que agradeço, Ulisses. A escola de formação, espero vocês lá visitando a Sim. escola. A escola Já de estive lá, formação não fui com a TV, fui está pessoalmente. em plena atividade. Que maravilha. É extremamente importante o trabalho desenvolvido para a nossa sociedade guarulhense. Quanto melhor o nosso guarda sair com a sua formação acadêmica, melhor é o serviço dele para a nossa sociedade Sim, sem guarulhense. dúvida, sem dúvida. Então eu primo para que ele saia de lá com o máximo de competência possível. Então todos os conhecimentos são evitados para que realmente a formação seja boa. Convido a todos para participar, olhar, visitar-nos. Nós temos lá um espaço muito bom. E muito obrigado pela participação. Obrigado. Estarei sempre à disposição quando precisar. Que bom, né, gente? Ouvir profissionais aí que fazem a história da cidade, que fazem mais especificamente aqui o esporte, né? Muito legal. E nós vamos ficando por aqui, né, produção? E o Câmara Esportiva volta na próxima quinta-feira, sempre às 12h30, com mais notícias, com mais convidados. Obrigado pela audiência. Tchau, tchau.